Bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho com encadernação de bloquinhos, cadernetas. Então, vamos mostrar o passo a passo de um bloquinho tamanho A6, com capa dura e com elástico. Nos próximos vídeos, nós vamos fazer caderneta, o bloquinho A6 com capa dura, encadernação com airô. E no outro vídeo nós fazemos a decoração dos três, porque fica mais prático. Então, como todo início é o planejamento do projeto, nós vamos fazer o bloquinho tamanho A6 com capa dura e lombada. Então, vamos lá. Primeira definição do projeto: bloquinho tamanho A6, capa dura com lombada, forração em papel. Esse detalhe é importante porque em outra oportunidade a gente vai fazer com tecido, com forração em tecido, e tem uma dica diferente aí, certo? Primeira coisa que a gente já viu no outro vídeo, nós vamos medir o bloquinho. Aqui ele tá com 9,9, quase 10 por 14,9 e 1 de lombada. Arredondando, né? Seria 10 por 15 por 1, certo? A gente viu no bloquinho com a capa flexível que seria interessante ficar rente, porque como a capa era mole, para não haver o desgaste, né? Rasgar ou amassar as laterais do bloco da capa. Nesse caso, a gente vai fazer uma capa dura. E aí, pode ser feito um pouquinho maior, alguns milímetros maior nas laterais e aqui embaixo, né? Porque aqui vai ser rente na lombada. Para que o miolo do bloquinho fique protegido, né? Só que nesse caso aqui, não precisa de uma ceixa, que a gente chama aqui nas laterais, né? Essas três laterais, muito grande. Ele pode ser pouquinho, só para proteger realmente o miolo. Então, normalmente, o que é que eu faço? Como aqui não chegou a 10, se a gente olhar aqui que tem uma barreirinha, ó, de 1 milímetro, 1,5 milímetros, e aqui também, ó, né? No que a gente arredondou 10 por 15, eu já não acrescento. Isso aqui, com a forração do papel e a guarda, já vai dar uma pequena diferença, talvez 1 milímetro de cada lado, para deixar esse miolo protegido. Porque às vezes essa ceixa é muito grande, fica feio o projeto. Quando a gente quer acrescentar alguma coisa, uma caneta, por exemplo, que a gente fosse colocar aqui ao lado, que em outra oportunidade a gente pode também fazer um com caneta, né, por dentro. Então, essa capa seria esse tamanho, mais a ceixa e mais o espaço que ocupasse a caneta, para proteger tudo, né? Então, tudo é calculado. Você pode fazer o projeto da forma que você quiser. Como
a gente tá saindo do mais simples, né, para o mais complexo, nós vamos fazer sem ceja, né? Arredondando só o 10 por 15 por 1. Eu vou mostrar aqui, porque como as capas já estão, e a lombada já estão cortadas, eu vou mostrar aqui como se corta o papelão, né? Esse é um papelão 1.9, que essa gramatura dele, a gente mede aqui, né? 1.9 milímetros, né? Ele não chega nem a 2 milímetros aqui, ou pode arredondar para 2. Nós encontramos ele 1.8, 1.4, 1.9, 2, 2.2, até mais 3.8 a gente encontra aqui em Natal. E como é que eu vou escolher a gramatura a espessura do meu papelão? De acordo com o projeto. O projeto aqui é um projeto maneiro, leve, pequeno, não vai pegar peso, não vai ter grande manuseio. Então, eu posso fazer com de 1.8 a 2.2. 2.2 eu uso mais para álbum, que fica mais largo, mais pesado, precisa de uma resistência maior. Mas um bloquinho desse, até 1.4 dá para fazer. Não vai envergar, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente passa a cola, umedece o papelão. Por isso que eu não aconselho o papelão Paraná. Eu prefiro o papelão cinza, porque ele é mais rígido, dá uma segurança melhor para o nosso projeto. Então, você vai comprar essas folhas de papelão roller ou papelão cinza grandes, 99 ou 96 por 66, alguma coisa assim. Então, quando a gente vai cortar, a gente precisa fazer essa medição muito certinha. Quem tem a base de corte, como eu disse, usa a base de corte para se basear. Então, aqui seria 10 por 15, né? Quem não tem a base de corte, vem aqui, ó. A gente usa essas lapiseiras 05, 07, que é bem fininha. Marca aqui, ó, 10. E 10. E vai fazer o corte. Como aqui eu tenho a base de corte, eu vou utilizar a base de corte, vai ficar na mesma medida. Sempre prestando atenção se está naquele esquadro, né, de 90 graus. Por isso que a base de corte é boa. Às vezes a gente vai cortando o papelão de diversas formas. Ó, aqui tem uma falha. Eu tenho que alinhar primeiro, eu tenho que deixar com essa angulação de 90 graus para poder o projeto estar certo, tá? Então, eu vou pegar a régua de metal, de preferência, porque a de plástico, ela vai comendo muitas vezes com o estilete, tá? Vou fazer outra demonstração aqui de uma coisa. Eu disse a vocês no outro vídeo que o estilete tem que estar sempre afiado, amolado. Porque ele deixa, tanto o corte do papelão vai ser melhor, quanto no próprio papel de scrap, o papel de 180 gramas, ele dá uma fissurazinha quando esse estilete não tá bem amolado. Então, a lâmina de um estilete, ela é bem grande, né? A gente compra a caixinha e muita gente não sabe e troca, assim que começa a ficar cego, troca essa lâmina inteira. E aí, um desperdício grande de material, porque a gente tem sempre que estar com a lâmina afiada. Então, aqui tem umas marquinhas, ó, na própria lâmina tem umas marquinhas, você vem com alicate, deixa aqui mais ou menos só um para fora, faz esse corte, ó. Você aqui vai eliminar essa aqui. O que é que eu uso? Eu uso um frasco, tá? Coloco dentro. Quando esse frasco tá cheio,
eu passo uma cola, né, aqui dentro, instantânea, e ainda coloco uma observação aqui, material perfuro cortante. Isso em respeito aos garis, a quem vai manusear com esse lixo quando isso for para descarte, porque a pessoa pode se cortar se não for dessa forma, protegido. Então agora, ó, eu tô com a lâmina extremamente afiada, mais um motivo para ter cuidado com os dedos. Eu venho na base de corte, eu já medi lá, marco aqui 10 centímetros, seguro fixamente, protegendo os meus dedos, ó, na régua, para dentro. Eu testo aqui se ela tá protegida, a lâmina, e faço, ó, num ângulo, né, de 90 graus com a régua. Ó, estilete sempre angulado. E aí, ó, eu passo quantas vezes for necessário. Se não cortar da primeira vez, não faça força no estilete, porque esse estilete pode vir de encontro ao nosso dedo. Então, é preferível que você passe várias vezes do que cometer um acidente, provocar um acidente. Venho aqui, vou cortar por 15, né? 10 por 15. Vou medir aqui 15 na minha base de corte ou marcar com o grafite, tá? Então, venho aqui. Marquei, ó. Não é interessante deixar assim, ó, como eu deixei, muito para fora, estilete para fora, é outro risco grande de acidente. Então, deixa o suficiente, né, para fazer o corte, ó. Cortou, ó, soltou, tá? Isso aqui já pode ser aquele 1 centímetro que a gente vai precisar da lombada. Eu tenho aqui, né? Aqui poderia ser feito com 1 centímetro. Eu tenho aquela régua de patchwork que é transparente, que também me facilita, ó. Eu tô vendo aqui aonde eu marco 1 centímetro. Tenho como fixar bem aqui para esse papelão não correr na base, ó. E fazer o corte. Ó, cortei. Não tenho a régua de patchwork, logicamente que pode ser feito aqui, como também pode ser feito medindo. O cuidado é maior porque o espaço é pequeno, né, entre os nossos dedos e o corte. Mas isso pode ser feito também na base de corte. Então, aqui a gente já teria uma capa e a lombada. Nesse caso, a gente usa 2 capas, né? Capa e contracapa e lombada. Então, já anota aí. 2 vezes, né? O papelão 10 por 15, certo? E uma vez, que é a lombada, 10, que é a mesma largura aqui da capa, por 1, certo? Então, é exatamente isso que a gente vai ter no papelão cinza ou roller, que é a marca, né? Mas é muito conhecido, a gente compra também, procura como papelão roller. Pronto, já temos aqui as 2 capas e a lombada. Como é que a gente vai fazer a emenda disso aqui, né? Isso aqui vai ter que ficar, né, emendado para fazer a movimentação do bloquinho. Nós vamos pegar as réguas de encadernação, agora nesse momento, para unir essas capas com a lombada. Então, seria isso o projeto, né? Capa, lombada e contracapa. Como é que eu vou unir isso? Eu tanto posso colar aqui um papel craft, que na hora que você fizer essa dobradiça, como uma dobradiça, né?
vai reforçar para evitar rasgos, né, do papel. Como a gente pode usar a fita crepe, que eu mostrei inclusive o suporte. A fita crepe é muito prática, né, nessa situação é muito prática. Você pega aqui, ó, com o suporte ainda é mais fácil. A gente coloca na beirinha do, ó, pode ajudar aqui a grudar com a vincadeira, né? A gente vem com a régua de 1,5 centímetro, né? Que a gente vai usar para padronizar as dobras, como eu disse a vocês. Se não tiver as réguas de encadernação, as mais comuns, elas sempre são vendidas em conjunto, a gente produz, faz no próprio papelão. Se eu não tivesse, eu usaria uma régua aqui para segurar e o papelão para usar como régua. Como a gente tem, a gente vem aqui, né? Eu quero um espaço, né? Que na hora que eu vá dobrar, eu possa ficar com isso assim, dessa forma. Porque se eu deixar colado tudo junto, vai rasgar, né? Tem que ter essa dobradiça que a gente chama de canaleta. E como é que a gente vai medir a canaleta? Vai ser de acordo com a espessura do nosso papelão. Esse é 1,9. Eu vou usar uma canaleta aqui, ó, de 4 milímetros, certo? Por quê? Porque vai dar para dobrar o daqui, no caso a lombada, com esse papelão aqui, vai ficar na canaleta. Vai se fechar sem empurrar o outro papelão. Como é que a gente faz? Segurei essa aqui para servir como um T, como base, ó, tá vendo? Seguro ela aqui, o lado que tem 4 milímetros e venho aqui, ó. Colei naquela fita crepe, eu seguro e puxo, ó, por uma das partes. Volto aqui, ó, e fixo, certo? Essa parte que sobra pode ser retirada ou pode ser colocada para dentro, né? Eu costumo cortar. E aí, a gente segue fazendo a mesma coisa depois com a lombada em relação à contracapa. Vou fixar aqui a minha fita crepe, porque fita crepe é muito resistente. Então, quando a gente cobrir isso aqui com o papel de scrap, a fita crepe vai servir de reforço. Venho aqui de novo. Essa régua aqui pode ser qualquer uma. Nesse caso aqui, nesse local, é só para servir de T, para ficar reto, tudo reto, né? Tudo na mesma proporção. Então, eu venho aqui, ó, e colo a contracapa. Ó, seguro, tá? Tô vendo aqui que tá reto, tá reto. Venho aqui, ó, de baixo pra cima, retirei, viro, ó, pra fixar melhor. Esse caso aqui eu vou botar pra dentro, pra vocês verem como tanto faz. Reforça a nossa... E agora a gente tem a dobradiça, tá? Então, capa, canaleta, lombada, canaleta, contracapa, tá? São termos técnicos. Quando a gente faz a forração com papel, que vai ser o nosso caso, né? A gente vai fazer com esse papel Metallic, que é um papel também que a gente compra com 99 centímetros, eu acho, é quase 1 metro por 66. A gente vai cortar mais ou menos no tamanho que envolva, né, todo o nosso trabalho. A gente vai fazer com papel, o que é que que lado a gente vai colar esse papel? Esse lado que a gente reforçou com a fita crepe, porque ele fica bem retinho.
Se fosse com tecido, a gente faria o contrário, ó. A canaleta aqui, a gente colocaria o tecido aqui. Isso se tratando da parte externa do bloquinho, que é a capa. Por que, Tereza, esse detalhe? Porque é o seguinte, o tecido, ele é maleável. Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, o tecido vem aqui e ele entra na canaleta, ó, tá vendo? Entra na canaleta, viria aqui, entrava aqui na outra canaleta, ó, certo? Ele é flexível. Beleza. Se a gente fizer isso com o papel, pode ser feito? Pode. Mas ele vai ser muito mais frágil. Há um risco muito grande de rasgar esse papel. Então, o que é que a gente faz? A gente tá aqui o papel, né? Vai estar ali com desenho, com estampa aqui. A gente vai botar para baixo e a gente vai colar essa estrutura aqui nesse papel, tá? Com essa parte reforçada com a fita crepe. Como é que a gente faz, tá? Pode fazer, como eu disse, colocando no pratinho, usando rolinho e depois a gente vai usar o pincel. Ou se a gente já começa a ter uma certa prática da quantidade de cola, que a gente não pode nem encharcar demais e nem colocar de menos, né? Tem que estar todo completinho. Como esse é um trabalho pequeno, a gente pode passar todo em todas as partes e virar e já reforçar essa cola. Quando o trabalho é maior, a gente faz por partes, né? Faz uma capa, depois a lombada e depois a outra capa. Mas aqui a gente vai fazer. Então, aqui, ó, só para vocês verem que eu passo aqui direto, certo? Eu tenho uma ideia já de quanto de cola precisa. Venho com um rolinho, ó, tá? É preferível colocar menos e depois precisar reforçar, a gente reforça, do que colocar demais e ter que esperar secar, porque aí o papelão vai ficar muito úmido, né, molengo e pode envergar. Ó, aqui, ó, eu vi que dá para reforçar um pouco. Então, eu venho, até porque esse papel aqui que a gente vai usar é um papel de 180 gramas, porque se fosse um papel mais fino, ele absorveria mais, né? Essa cola é uma cola para artesanato, que tem menos água, né? Essa que eu tô usando agora ainda não é a Cascorês Extra, foi uma outra que eu comprei para testar. Ela é mais líquida, mais aguada, mas eu prefiro a Cascorês Extra, que ela tem uma consistência bem boa. Passamos, ó, vocês podem ver pelo brilho, ó, que tá em todas as partes, não pode ficar nenhuma parte sem, porque na hora que você fixar aqui, ó, pode ficar uma bolha. Então, a gente encosta aqui, certo? Vira, e aí começa um processo. A gente tem que estar com as mãos limpas de cola, por isso a história do paninho. Esse próprio paninho, isso aqui é uma malhazinha de uma fronha, pode ser uma camiseta velha que você não usa mais, ó. Ele já serve para fazer a adesão, ó, do papel de scrap nessa cola aqui, ó, de forma que não fique bolha. Então, sempre do meio para fora, certo? A gente pode usar o paninho, pode usar a dobradeira, certo? Pode usar a espátula, ó, sempre do meio para as pontas. Esse aqui não tem mais perigo de estar com bolha, mas é sempre dessa forma. E como eu falei no outro vídeo, ainda existe uma ferramenta que às vezes eu utilizo, que é usada em serigrafia, que é um rolinho de borracha, ó,
E ele também dá uma certa pressão nessa colagem. Eu estou exagerando aqui porque eu estou demonstrando, mas não é necessário tanta rigidez. Às vezes, né? Às vezes o papel vai soltando um pouco, criando umas certas bolhas, e a gente pode reforçar isso depois com dobradeira ou com paninho, tá? Da qualquer forma. Pronto. Colei, né, o nosso papel de decoração da capa, ó. Vocês podem até testar aqui depois, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o espaço que vai ficar, ó, ficou um pouco maior a cecha, exatamente por causa essas canaletas, né? E ó, e aí vocês vão ver que a gente tem como medir. Antes eu sempre vou conferindo os detalhes do projeto. Porque às vezes a gente tem feito um erro simples que dá para consertar no meio do caminho e outros não. Então, aqui eu uso a régua de 1,5 para padronizar. Vocês vão ver que acabamento padronizado é outra realidade e quem entende percebe, né? Eu vou refilar com 1,5 todos os 4 lados. Então, eu venho aqui, ó, também com muito cuidado, né? Com os dedos, protegendo os dedos. Ó, refilo os 4 cantos. A gente também vai aprender em outros vídeos que se a gente não tiver esse papel nesse tamanho grande, né, a gente vai quiser forrar com papel de scrap ou papel impresso, né, personalizado, a gente pode fazer emenda sim. E aí, muitas vezes a gente esconde a emenda com um detalhe, com um elemento que decore, ou mesmo com técnicas de emendas do próprio papel que ninguém percebe, tá? Então, refilei os 4 lados. Agora, eu vou pegar aquela ferramenta que eu falei, que chama fio de cabelo. Ela encaixa aqui nos cantos e ela vai dar, ó, uma padronização também, porque eu não devo cortar rente aqui. Por quê? Porque esses milímetros que ficam aqui, na hora que eu faço a dobra do meu papel, ele cobre essa altura do papelão, para poder realmente ficar perfeito, não ficar aparecendo esse papelão cinza, tá? A gente vai fazer esse refile nos 4 cantos. Ah, Tereza, não sei, não tenho, não encontro, não quero investir, não quero comprar. O que é que eu faço? O próprio papelão que eu tô usando, ele já tem o espaço necessário para cobrir o próprio papelão. Então, eu posso usar ele como referência. Boto na diagonal, ó, tá? E boto esse papelão na diagonal e faço o corte. Ele vai fazer do mesmo jeitinho, ó, certo? Vai deixar o mesmo espaço, só que é muito mais prático, né? Então, são ferramentas que às vezes a gente acha caro no início, não quer investir, não sei se eu vou ficar fazendo isso, mas com o passar do tempo, com a produção, com a quantidade, né, de bloquinhos que você vai fazer, né, seja para vender, seja para uma lembrancinha de alguma festa que você quer fazer, ou uma data comemorativa que você quer presentear as pessoas que você convive, é interessante ter, né? Eu acho que hoje deve estar em torno de R$16, não sei. A dobradeira do mesmo jeito. Essa dobradeira é uma bênção na vida do artesão. Ó, aqui a gente vai reforçar aqui, ó, essa dobra, certo? Porque a gente vai virar todos os lados, certo? Então, como o papel 180 gramas, ele tem uma certa resistência, é interessante ou que a gente já vinque aqui, né? Pra ir quebrando as fibras do papel, certo? Ó, eu posso vincar e fazer isso aqui.
Ou até, muitas vezes, eu forço o papel, ó, na própria base de corte, ó, sempre pro lado, que não fique bolha, espaço entre o papelão e esse papel, tá? Então, já tá aqui, ó, quebrada a fibra do papel. E aí, a gente vai fazer a colagem disso aqui. Eu posso usar aquele pratinho, né? Aqui eu poderia usar o rolinho, caso esse rolinho fosse menor. Pra não ter tanto, não lambuzar tanto, né? Eu vou com um pincel, ó. Eu vou começar por esse lado maior, porque eu particularmente gosto de deixar a parte que vai ser a aberta, o livro, se ela abre assim, eu prefiro que esse lado fique essa dobradura aqui por cima. Mas isso é questão de gosto, cada um faz de um jeito. A única coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, ó, coloca aqui um pouquinho da cola nesse Vzinho, né? E vem, ó. Eu posso usar a cola no papelão, certo? E posso usar no papel também. Em alguns casos, se o papel for muito fino, não é aconselhável. Eu preferi passar no papelão, certo? Porque o papelão vai ter como absorver melhor essa cola, ó. Passa aqui nesse cantinho, certo? E passo, ó. No papel, como esse papel é de 180 gramas, é interessante passar porque já vai também amolecendo o papel para poder fazer esse vinho. Como eu disse a vocês, eu tanto posso fazer força na dobra, tá? Tá vendo aqui? Você, ó. Aí eu venho com a dobradeira ou com a régua, se eu não tiver a dobradeira, ó, e vejo se realmente não tem bolha. O paninho sempre presente, né? Se quiser usar o lenço umedecido, não pode, para estar limpando a base. Você vê que a minha base é uma base nova, mas já tá cheia de manchinha de cola, porque às vezes a gente limpa tanto com o lenço umedecido, às vezes com uma esponjinha e tal, mas ainda fica alguns resquícios de cola. Pronto, no que eu virei aqui, ele já melhorou muito aqui, ó, a forma de dar, ó, aqui eu faço delicadamente aqui, ó, um encaixezinho, né, nas canaletas, para na hora que eu dobrar esse papel, ele não... Então, ó, sempre puxando pra dentro, para que não fique bolha aqui nesse espaço. É importante a gente fazer essa dobradura aqui, ó, desse cantinho. Vocês vão entender por quê. Faço em todos os 4 lados, ó. É como se eu viesse aqui e dobrasse essa esquininha, jogando esse papel, ó. Por isso que a gente usou o fio de cabelo. Pra cobrir, ó, esse cantinho aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, vai estar cobrindo. Quando eu puxar esse aqui por cima, ó, olha o acabamento perfeito, tá? Não vai estar aparecendo papelão e vai estar tudo padronizadozinho, tá? Então, é só vir aqui, eu digo que dobra a esquininha e a gente faz esse detalhezinho aqui, certo? Virou um lado, a gente vem pro lado paralelo, certo? Sempre que você fizer um lado, se você começou por aqui, você vem para esse lado de cá. Se você começou por aqui, você vem pro lado de cá. A mesma coisa, né? Você joga um pouquinho de cola aqui. Né? De novo aqui, ó, no cantinho. Nem mais, nem menos. É aquela coisa, tem que estar em todos os lugares, mas não precisa exagero, porque vai ser tanto difícil, porque fica lambuzado, né?
arriscada sujar o projeto, ó. O tempo todo a gente vai limpando. Esse é um papel, esse metallic, que é muito fácil de manchar, né? Então, ó, você veio pra cá, ó, tanto com um paninho, ó, você pode virar, quanto com a dobradeira, certo? Ó, fixando bem, quanto como puxando aqui, ó, de baixo pra cima, com a espátula. Com a espátula, como é que a gente faz? Do mesmo jeito, ó. Faz a baixinha aqui e puxa pra dentro. Ó, vai ficar um Vzinho aqui, ó. É esse Vzinho que vai provocar o acabamento perfeito. Do outro lado, ó, do mesmo jeito, ó. Baixou, puxa pra dentro, tá? Então, existem várias formas de se fazer isso. Até com a unha se faz, ó. Se você não tiver ferramenta, você vem, puxa esse cantinho aqui pra dentro, tá? O importante é que faça isso para não ficar um volume de papel, de excesso de papel sobrando aqui, ó. Passou a cola de volta no outro lado. Eu gosto de usar esse lado mais durinho, mas pode usar esse também, ó. Sempre vendo se tá, e sempre limpando, ó. Passou, limpou. Essa parte mais durinha dá mais pressão, ó. Ficou aqui, ó, acabamento perfeito dos dois ladinhos, certo? Vem pro outro lado e faz a mesma coisa. É interessante como o projeto vai ganhando forma. A partir daqui, ó, ó, você viu aqui, ó, já tá imprensadinho. A partir daqui você já tá enxergando, visualizando a capa. Se você colocar o bloquinho aqui, ó, você já está vendo o bloquinho, né? Agora é acabamento, é decoração, né? O trabalho maior foi esse. A gente precisa, ó, de uma guarda que esconda isso aqui. A gente chama de guarda, né? Como é que a gente vai calcular essa guarda? Essa guarda a gente sempre deixa uns milímetros a menos, também por padrão de encadernação, né? Fica, se a gente fizer rente, fica aquela abazinha descolando, rasgando. Então, aqui como a gente tem 10 centímetros, né? Passou, ó, pra vocês verem, como eu disse a vocês. O bloquinho tem 9,9. Aqui a gente cortou o papelão com 10. E esse papel de scrap, que foi virado aqui dos dois lados, também cria um certo volume. Então, a partir de agora, ó, a gente já não tem mais 10, a gente já tem 10,2. Então, se eu fizer, né, um espaçamento aqui e um espaçamento aqui, 9,5 é suficiente para fazer a nossa guarda. E 9,5 por quanto? Vamos para o nosso projeto aqui. Vou botar guarda, vou virar aqui, vou botar guarda, vai ser 9,5. E aí, deixa eu pegar uma régua maior aqui. Também vou deixar o mesmo espaçozinho aqui. Vou medir tudo, ó, inteiro. Tá com 32,4. Eu vou afastar aqui um pouquinho. Então, se eu colocar aqui 31,5, vai ser o suficiente. Então, 9,5 por 31,5. Essa vai ser a nossa guarda. Eu venho aqui. Eu vou fazer com um papel igual, mesma estampa, tá? Ele tá irregular, eu vou ter que...
eu vou ter que deixá-lo reto para poder começar a medir. Então, aqui, ó, uma das 4 partes eu deixo reto. A partir daí, vou pegar aqui 9,5, vou na minha base de corte. Nove e meio. Seguro. Vejo se tá solto, ó. 9,5. Como ele tá torto dos dois lados, eu não posso me basear, eu tenho que deixar com um ângulo de 90 graus. O que é que eu faço? Eu venho aqui na base, boto aqui reto no lado que tá reto. Ó. Tá vendo aqui que tá desigual? Eu vou igualar aqui, ó. Criando um ângulo de 90 graus. Tudo isso, aquilo que eu disse sobre os cálculos. A gente tem que estar muito antenado a esses detalhes, porque pode deixar um trabalho, ó, besteirinha de nada, você percebe, né, que estava desigual. Então, acabamento é detalhe, é cálculo. Encadernação, cartonagem, precisa ter essa atenção. Então, eu já tirei aqui 9,5, eu anotei aqui 9,5 por 31,5. Então, vou aqui 10, 20, 31,5. 31,5, tá? Eu já tenho o suficiente, ó, pra fazer a guarda. Ó, vai cobrir, deixando a margenzinha em todos os 4 lados, certo? Como é que eu vou colar essa aqui? Para não fazer uma lambuzeira muito grande e terminar deixando esse espaçozinho brilhoso, eu pego essa parte do papelão, ó, tá? Porque eu sei que vai colar em todo o papelão. Ó, papelão todo preenchido de cola. Eu venho com meu pincel, ó, tiro o excesso aqui das canaletas. Tem que ter cola? Tem que ter cola, mas não precisa de excesso. E agora, vou colocar mais um pouco de cola aqui, porque as bordas, elas têm que estar muito bem coladas, para não estar soltando, desprendendo, rasgando, amassando e dando um aspecto muito feio no nosso trabalho. Então, eu venho aqui só na pontinha, ó, da nossa guarda, de dentro para fora, porque se eu fizer de fora para dentro, vai ficar um acúmulo de cola nessas bordas e aí vai ser uma melequeira só. Então, ó, eu venho de dentro para fora, ó, toda a lateral, só nos cantinhos, sem precisar passar na guarda aqui no meio, porque aqui já tem cola, certo? Então, ó, cuidadosamente eu vou passando nessa bordinha, todos os 4 lados. Nada de excesso, não tem necessidade. Agora, não pode deixar nenhum espaço também sem cola, porque aí vai ficar um vazio e vai ficar provavelmente uma bolha, um papel solto. Tem coisa pior do que uma encadernação com um papel folgado, solto. Você percebe que entre o papel que está encapando e o papelão tem um espaço vazio. Então, a gente tá aqui com a nossa capa, a gente vai medir, ó, centralizando, mais ou menos aquele espaço que a gente deixou, meio centímetro em cada lado.
ver se tá reto, né? Ó, aqui a gente, com a cola, a gente tem condições de mexer esse papel, ó. Quando a gente tem certeza de um lado, a gente já começa, vamos pro paninho, ó. Porque o paninho é bom que já limpa o nosso dedo, já não mancha tanto o papel, né? E se passar, se ultrapassar, se tiver excesso, é interessante que já limpe imediatamente. Porque na hora que você passa com a cola ainda molhada, ele não fica o brilho, mas se deixar secar, fica. E aí vem, lembram do saquinho que eu falei, que aprendi com Cris, do Estúdio Brigitte? Esse saquinho é um pedacinho de meia, né? Um propé de meia, meia calça, que eu enchi de talco, coloquei talco e coloquei um tecido por fora e amarrei para ficar uma trouxinha. Essa trouxinha, ó, você vê que solta o pó. Vamos supor que eu tenho excedido de cola aqui, ó, nos cantos. Quando eu faço isso, eu tiro a estática, quer dizer, se excedeu, não fica aquela colinha pregando e às vezes fica um grudinho, a gente consegue até tirar, né, com o dedo, com a unha. E aqui tá a nossa guarda. É interessante que se espere um pouco a secagem para poder fazer o que eu vou fazer. Mas como a gente tá aqui, não pode perder muito tempo, a gente tá gravando o vídeo, eu vou mostrar aqui. O ideal seria depois de seco. A gente, ó, fixou aqui, né, todos os lados. E aí a gente tem que ter o cuidado, ó, com essa lombada, certo? Na hora que a gente faz isso com a dobradeira assim, ó, não fere nada, mas a gente tá prendendo o papel direitinho. Aí a gente vem com esse cantinho, ó, e aos poucos, ó, aqui o papel tá molhado. Se eu fizer com muita força, ele vai rasgar. E não é o que a gente quer. Então, eu venho aqui delicadamente, ó, subindo um pouquinho, passando a dobradeira com bastante carinho, cuidado aqui, ó, né? Posso fazer do outro lado também, ó. E aqui, ó, quando a gente dobra, vai soltando às vezes, ó, aqui, tá vendo? Então, a gente vai prestando atenção nisso pra ficar o acabamento perfeito. Nada de papel sobrando nem faltando. Perfeito, perfeito, tá? A gente tá com a capa pronta. E agora, a gente pode colar o nosso bloquinho, né? Pode passar a cola só aqui e fixar nessa lombada, sem necessidade de passar aqui. É interessante porque como esse bloquinho, ele vai ser retirado as folhas. Quando ele acabar, você vai estar com a capa do mesmo jeitinho, é só colar um outro aqui. Então, você tem uma capa que vai durar aí por muito tempo, até ela ficar feia e você fazer outra. Ela é bem durável. Antes de fazer a colagem, eu vou ensinar como colocar o elástico, tá? Como eu disse, fica mais protegido, né? Fica mais elegante. E aí, a gente vai usar elástico chato, tá? Você pode ter diversas cores, ó. O branco também, se a pessoa for mais clássica, tem preto, né? Você vê o que mais combina. Eu quero fazer, aqui o marrom vai ficar bonito, ó, né? Neutro. Eu quero fazer uma decoração depois de Páscoa, eu poderia usar também o verde, porque já combina com talvez os elementos que a gente vai usar, né? Coelhinhos ou flores. E aí o verde também ficaria legal, né? Eu vou fazer com o verde.
Então, é o seguinte, a gente tá com a capa, aqui vai ser a capa, aqui vai ser a contracapa. Eu tenho uma ferramenta aqui, hoje eu não vou, eu só vou ensinar com ela, né? Quem não tiver em outra oportunidade vai aprender como colocar ilhóis com outras ferramentas, mas no momento eu só tenho essa, tá? Ela se chama Crocodile, tá? E você aqui fura, né? Na contracapa, você vai furar dos dois lados, né? De um lado. Ainda tá molhado o papel, porque a gente acabou de fazer, né? O ideal é que se espere um pouco. Furou dos dois lados. E aí, a gente vai passar o elástico. Eu vou só pegar aqui uma tesoura de tecido. Para não usar as tesouras de precisão. Eu vou cortar aqui assim, na diagonal, só para ficar mais fácil de passar aqui. A gente olha sempre o lado, né? O elástico tem um lado. Vou passar aqui, ó, nesse buraquinho que eu fiz. Passei. Prestar atenção o caminho que o elástico vai fazer, que vai ser esse aqui, ó. Tá aqui o caderninho, o bloquinho. Ele vai passar assim, tá? Então, pra gente não fazer essa saída daqui errada. Então, ó, eu meço. Nem pode ficar muito esticado, nem pode ficar muito folgado, porque não vai ter valor nenhum. Então, eu deixo, né, uma quantidade de elástico sobrando. Aqui eu vou pegar milhões. Uma caixinha aqui com alguns ilhoses. Vou botar verde para combinar com o elástico. Escolhi aqui os ilhoses, né? Ver, são essas pecinhas. Primeiro lado, ó, vou puxei aqui. Eu tenho que ter espaço no buraco para passar o elástico e para passar o ilhós, ó. Ó, o ilhós é que vai prender esse elástico aqui, tá vendo? Então, com essa mesma ferramenta, eu tenho outro espaço aqui que ele faz o fechamento desse ilhós, ó. Fechei. Volta aqui, ó. Fechou aqui, bonitinho, para não ficar passando. Eu pego esse elástico em excesso aqui, puxo para poder cortar, porque na hora que eu puxo, que ele volta, que eu cortei, ó, não fica excedente. Agora, eu volto aqui, boto o bloquinho, mexo de novo, passo o elástico, presto atenção, né, o caminho que ele vai fazer. Entro aqui, ó, tá? Entro aqui da forma que ele vai ficar. Deixa eu botar 100 o bloquinho e depois eu boto o bloquinho para tensionar. Para medir essa tensão aqui. Senão ele pode fazer besteira. Depois que botar o outro ilhós, ele ficar forçando. Então, ó, coloquei, certo? E agora eu vou medir aqui, ó. Tá um pouquinho folgada ainda, ó, tá folgado. Eu vou puxar só mais um pouquinho, fazer só mais uma tensãozinha, ó. Ele tem que ficar firme. Por quê? Porque esse bloquinho, no arrancar das folhas, ele vai diminuir isso aqui. Então, vai ficar muito folgado mais pro meio, né? Quando começar a usar. Então, é preferível, ó, que deixe um pouquinho tensionado. Eu tiro aqui assim, só pra, sem esticar. E faço do mesmo jeito, ó. Seguro pro lado que ele vai sair, tá? Deixa
Deixa eu botar num ângulo melhor. Ó, seguro no ângulo que ele vai sair, no lado que ele vai sair. Coloco o ilhós. Pronto, coloquei o ilhós, ele tá preso ali, eu vou só fixá-lo, ó. Uma forcinha. O excedente eu vou cortar, certo? Cortei. Ó, você vê que tá o arcozinho certo para quando virar, ele virar do lado certo. Agora, o que é que eu faço? E terminou que eu coloquei o marrom no lugar do verde, ó. Mas não tem problema nenhum, porque combina também. Tanto combina com essa estampa, quanto com os elementos que a gente vai decorar. Então, agora é só colar o meu bloquinho ali na lombada. Se quiser colar essa parte aqui também, né? Mas não tem muita necessidade, não. Posso usar aqui direto a cola, como eu posso também usar no pincel, né? Passar a cola com o pincel, só na lombada. Acontece muito, né? Do excedente dessa cola, desculpa, vir pra frente, né? Aqui, ó, do bloquinho, ou pra trás. Então, eu já passo um dedinho aqui e venho com aquele saquinho do talco também, ó, e passo aqui na frente e atrás, para que essa cola não venha pra cá, porque pode exceder aqui e aí pode danificar essa guarda na hora que a gente for. Então, eu venho aqui, ó, centralizo, né? Vejo os dois espaços dos dois lados, ó. Fixo bem aqui, ó, firmo bem. Pressiono bem aqui, ó, para ele ficar bem coladinho, certo? Ó, posso passar até, como eu passei o talco, fica bem livre, ó. A cola excedente, primeiro que eu tento fazer tudo para não ter excesso de cola. Mas mesmo que tiver, antes de você fechar essa capa, é bom que faça tanto o pozinho quanto o paninho. Porque aí não corre o risco disso aqui colar aqui e ficar feio. Então, ó, coloquei a cola na lombada. Fixei, ó, fechei, tá bem feitinho. Venho aqui, ó, puxo o meu elástico, porque o elástico vai fazer uma pressãozinha aqui no bloquinho e aproveito o suporte da fita crepe para fazer servir de prensa ficar aí até secar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seus comentários, suas dúvidas, que entraremos em contato. Gratidão.